Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sportingista é Assim. Este podcast tem como objetivo valorizar o sportinguismo e, portanto, trago cá grandes sportinguistas, e o primeiro para abrir aqui o podcast foi o João Castro, e ao qual tenho que agradecer porque desde o primeiro momento demonstrou disponibilidade aqui para participar no primeiro episódio, por isso obrigado, João. Boa tarde a todos e obrigado, Gonçalo, pelo convite, e só não fizemos antes porque tive aqui um pequeno problema de saúde e então não dava muito jeito, nem estava muito concentrado para isso, mas vamos a isto e boa sorte. Obrigado, João. Olha, como eu já te disse, aqui o podcast é para falarmos sobre o nosso sportinguismo, e eu queria começar a perguntar se, sendo tu do Norte, sempre foste do Sporting ou houve uma altura que talvez o teu coração pudesse ter ido para outro lado? Não, nunca tive o coração no outro lado. Eu posso-te contar, eu jogava muito futebol desde pequenino. Apesar do meu pai não ser nada ligado a futebol e detestar futebol, eu sempre adorei futebol. Portanto, desde pequenino jogava na rua com os garotos, ou seja, imagina, eu com 3 anos queria jogar com a malta de 6 e por aí fora. E portanto eu queria ir para a rua. Na altura era mais possível andar na rua, eu jogava literalmente na rua. Quando eu digo na rua, apesar de passar poucos carros, passavam carros, tínhamos que parar o futebol e depois recomeçar. Jogávamos com 2 pedras a fazer de baliza, né? Jogávamos na rua e eu jogava sempre com os mais velhos, porque tinha jeito e pronto, eles achavam piada. E portanto houve aí numa altura, tipo, como não tinha influências familiares ligadas ao futebol, tinha pai 4 ou 5 anos e não tinha clube, portanto só gostava de jogar futebol puramente, e portanto foi difícil, obviamente, depois de ter que escolher o Sporting, porque havia grande pressão dos meus amigos, era tudo portistas e benfiquistas, portanto, como deves calcular, não havia sportinguistas ali no meio. E depois, se quiseres, eu posso te contar como é que me tornei sportinguista, mas para já ali naquela, portanto, na terra ideia, portanto, ninguém em bebê me obrigou a pôr um cascol, uma camisola, a cantar músicas, e portanto era só futebol puro e duro. Eu jogava de manhã à noite se pudesse, e eu jogava muito na escola, apesar de lá às vezes levar coças dos graúdos, porque imagina, na primeira classe eu gostava de jogar contra os da 4ª classe, portanto era assim bem às vezes muito pisado e empurravam-me e tudo, porque pronto, eram muito maiores, mas foi assim, portanto foi só futebol até aos 4, 5 anos, foi só puramente futebol, jogar por jogar. E como é que chega então esse momento que tornas do Sporting e que decides que queres ser do Sporting? Ali por volta de 5, 6 anos, pronto, fiz ali um pequeno torneio, e conheci ali mais 2 amigos, e o pai dele era muito portista, era portista de ter quase não é um camarote, é os cativos, eles chamam os cativos, era por baixo do antigo, o estádio das Antas tinha só uma bancada coberta, como o antigo Alvalade, e ele tinha um cativo, portanto um lugar garantido ali por baixo da cobertura, e portanto não era camarote, mas era quase. E ele viu-me a jogar com os filhos, e eu jogava razoavelmente bem, ele disse que eu jogava muito bem, então ele queria que eu me tornasse portista, e então decidiu pedir aos meus pais, já se conheciam há algum tempo, se me podia levar ao futebol. Queria-me levar ao Porto. Os meus pais disseram que sim, e eu aceitei, claro, ia com os meus amigos, ele tinha 2 filhos, o Zé e o Vítor, e fomos num domingo à tarde, se não me engano, ou sábado à tarde, a chover torrencialmente, para o estádio das Antas ver um Porto Sporting. Uma sorte. Pronto, ver um Porto Sporting, jogava o Vítor Damas na altura e o Jordão, e a verdade é que estava a chover a potes, lembro perfeitamente, a minha mãe até ficou assim indecisa até à última hora. Foi um jogo em que o Sporting sofreu muito para conseguir pontuar nas Antas, mas eu posso dizer que estava aquilo completamente cheio. As Antas antigamente tinha isso, aquilo tinha ali também uma atmosfera muito boa, como tinha o Alvalade, o antigo estádio, acho que eram diferentes, as coisas eram diferentes. As 2 equipas entravam ali separadamente, portanto entrava primeiro uma equipa, depois entrava a outra, o que eu acho que na altura tinha muito mais piada do que agora entrarem as 2 juntas. Exato. Porque é palminhas e tudo, e portanto sentia-se ali como é que tenho de explicar, aquela pressão. Entrou o Sporting primeiro e aquilo, o estádio foi abaixo da subida delas. Só que o Sporting entrou, Gonçalo, e eu via as camisolas verdes e brancas e apaixonei-me à primeira pelas camisolas verdes e brancas, que eram camisolas ainda sem publicidade, eram aquelas camisolas com o verde, como eu gosto, o verde mais escuro do que o Sporting utiliza agora, e adorei aquilo. E depois adorei realmente o facto do Jordão basicamente era o único avançado. Eu acho que o Manuel Fernandes nem jogou nesse jogo e era sozinho contra o mundo. E o Vítor Damas a defender cá atrás e o Jordão a lutar lá na frente, e aquele espírito, ou seja, aquele sofrimento, aquela pressão toda do Porto para ganhar o jogo,
e eu a ver aqueles 11 heróis a aguentarem, e com aquela camisola linda fez-me torcer o Sporting. O senhor no final perguntou-me, então gostaste do Porto, isto aqui é, não ganhamos, mas isto aqui é o Porto. E disse, por acaso gostei mais daqueles de verde e branco, e o homem ficou doente, o seu Serafim ficou um bocado ali doente, tipo, mas como é que é possível? E disse, pá, adorei aquelas camisolas. Depois, claro, comecei a pesquisar. Depois o meu tio, ao saber dessa história, que era sportinguista, mas nunca tinha feito pressão pelo seu sportinguista, disse, pá, então no Natal volta a oferecer uma camisola de Sporting. E assim foi, ofereceu-me uma camisola de Sporting, e nunca mais houve hipótese para nenhum outro clube. E foi com o teu tio que se calhar começaste a aprofundar aqui o sentimento de Sporting, ou foi mesmo por ti que foste aprofundando esse sentimento? Houve algum outro familiar, não sei? Não tinha mais ninguém de Sporting. A única questão foi, comecei a aprofundar por mim, portanto, começar a ver os jogos de Sporting, a seguir mais atentamente quem era o Jordão, quem era o Damas, a ver os resultados do Sporting. Ali não havia internet, portanto, como deves calcular, aquilo era muito pelos jornais e pela rádio, não é? E depois pelo meu tio, porque o meu tio é que começou a levar aos estádios, portanto, quando já era mais velho, nessa idade não, mas quando eu comecei a ser mais velho, a partir ali dos 10, começou-me a levar ao estádio, até com o meu primo, o filho dele, começou-me a ir a muitos jogos aqui no Norte, portanto, íamos ao Bessa, íamos às Antas, íamos a Vila de Conde, a Braga, portanto, íamos a todos os estádios que havia possível, ao Beira-Mar, ao antigo estádio Beira-Mar, e portanto íamos a esses estádios todos, e aí sim, ou seja, as primeiras idas ao futebol verdadeiramente do Sporting foi com o meu tio. Agora, em termos de pesquisas, relatos, ficar doente, insultar toda a gente, era pelos relatos, sofria bastante, e pronto, mas foi assim esse percurso ali até aos 10 anos, tipo, ouvir os relatos, porque os jogos, dava de vez em quando não é? Um por semana, e às vezes nem era o Sporting, e ouvir muito os relatos e acompanhar, sofrer de longe ali pelos relatos, e depois na catequese, eu como tinha essa camisola de Sporting, aconteceu uma coisa engraçada, que foi, encontrei alguém do Sporting também maluco como eu. Portanto, os mais malucos de futebol eram de Sporting, era eu e o Norberto, o meu colega de catequese. Nós, antigamente a catequese era diferente do que é agora, ou nós tivemos uma catequese diferente, era num colégio de freiras, e aquilo tinha um intervalo para aí de meia hora, Gonçalo. Estás a ver? Todo sábado à tarde, e depois tinha um intervalo de meia hora. Então nós íamos para a catequese, íamos ao Sporting, e no intervalo de meia hora fazíamos jogos. Era eu e o Norberto contra o resto do mundo, e portanto também ficou ali uma relação forte, e ainda para mais, era de sempre Sporting, íamos sempre com a camisola de Sporting. Eu acho que lavava a camisola de Sporting só para ir para a catequese, portanto, foi muito assim. Se calhar a catequese ficava para um segundo plano, não é? Sim, claramente, eu não me lembro nada disso. E quando pensas numa pessoa que representa Sporting para ti, é, por exemplo, o teu tio, talvez, ou mesmo o Norberto, não é? Sim, acho que sim, tens razão aí. Acho que o meu tio, claramente, porque ainda hoje falo com ele, e claro, e fui muitas vezes ao estádio com ele, muitos jogos, mesmo, nem imaginas a quantidade de jogos que íamos aqui no Norte. Também foi a pessoa que me levou ao Alvalade, portanto tem sempre um significado diferente. E portanto o meu tio, sim, como representante máximo, o meu primo também precisa de Sporting, porque depois isto passou, e à medida que fomos crescendo, chegámos a ir eu e o meu primo sozinhos para o Sporting, né? Claro. A minha irmã eu tornei-a sportinguista, mas depois comecei a ir sozinho, portanto já novo, comecei a ir sozinho para todo lado aqui, principalmente aos jogos mais perto, e depois com o meu primo, quando começámos a tirar a carta e tudo, começámos a ir muitas vezes ao Alvalade, quando fomos campeões naquele ano com a Acosta. Eu acho que fomos para aí 4 jogos seguidos ao Alvalade, desde o Porto para lá, portanto, e o meu primo nem tinha a carta assim há muito tempo, mas lá íamos nós numa aventura por aí fora, mas portanto sim, se calhar o meu tio, claramente. E diz-me uma coisa, o teu primeiro jogo em Alvalade foi com que idade? Lembras-te? Olha, uma boa questão. Acho que o primeiro jogo foi um pai com 10 anos, se não me lembro. Foi assim, com 10 anos, foi um jogo muito calmo, foi o Sporting Boa Vista, calhou, não é? O meu tio não me levava assim a um jogo grande, tinha um bocado de receio de irmos todos para um jogo grande, e foi uma maravilha entrar lá em Alvalade. Aquilo ainda não havia cadeiras, portanto uma pessoa sentava-se onde queria. Fomos para a Soperia Sul, e pá, aquilo foi uma festa, realmente era diferente. Fiquei fascinado, andar ali à volta, ir à loja, ver. Aquilo foi um dia claramente especial. Ganhamos? Ganhamos. Eu não me recordo, mas acho que ganhamos 1 ou 2-0, acho que ganhamos. Não foi assim um jogo muito bom, pela memória que eu tenho. Portanto, foi um jogo sofrido, mas o Sporting lá conseguiu marcar. O relevado também não estava assim muito bom, mas foi uma
uma experiência. Acho que guardei mais imagens da experiência do que propriamente do jogo em si. Pois isso é ótimo, porque é isso que é o Sporting, não interessa bem o resultado. E depois começou a ser uma maluqueira, porque à medida que fomos crescendo, depois íamos de férias para o meu primo não ficar sozinho, o meu tio levava-me sempre, e portanto nós conjugávamos muitas vezes, por exemplo, as viagens de férias, íamos para o Algarve, o meu tio tinha casa no Algarve, então o primeiro jogo do campeonato eu rezava sempre que fosse o Forense, ou Portimonense, quem tivesse a previsão, para irmos ver o jogo. E portanto, fui muitas vezes, às vezes que foram o primeiro ou o segundo jogo e estava no Algarve, fui ver o Sporting, eu lembro quanto ao Farense, no calor infernal com o Juskoviak, vamos ver, e fui ver, por exemplo, aquele grande jogo do Balacoba Setúbal. Apanhámos aí esse jogo e fomos ver aquele jogo que o Balacoba finta todos desde o meio campo, ainda com a equipa com o Pacheco e com o Bobby Robson, portanto estava aí em Setúbal. Porque calhou nessa viagem para baixo e digo-te uma coisa, chegámos a fazer às vezes a atrasar a viagem 1 ou 2 dias para irmos ver os jogos, e mesmo a jogos de preparação chegámos a ir ao Alvalade ver jogos de preparação, aproveitávamos a viagem para baixo, parávamos, víamos o jogo e seguíamos para o Algarve. Isso é incrível. E desde então, desde essa primeira vez que foste ao Dragão, ao Alvalade, o amor veio sempre a crescer, foi algo exponencial? Isso é a minha mãe chamava-me sempre maluco, porque eu chegava e em alguns jogos, e pela rádio acho que é pior, eu chegava a chorar quando o Sporting perdia. Eu lembro de um jogo que o Sporting foi roubado contra o Colónia, que eu insultei o árbitro e prometi mesmo que se eu apanhasse o árbitro dava-lhe ali, e era pequeno, porque a minha mãe estava doida, a minha mãe deixava-me completamente maluco, porque eu fechava-me no quarto a ouvir e começava a insultar o árbitro, então de rádio era incrível, mas o amor cresceu muito, tanto, fui expulso, acho que uma vez por gritar um golo do Sporting na Taça UEFA numa aula de Fisicoquímica, aí no 5º ano ou qualquer coisa assim do género. Estava eu e Norberto a ouvir o relato e claro, o Sporting marcou e estávamos a jogar contra uma equipa dinamarquesa ou sueca e os jogos eram às 3 da tarde e gritei golo e fomos expulsos. Tive assim algumas situações muito curiosas, e assim, depois comecei a jogar futebol e depois tinha cartão de atleta e ia muitas vezes às Antas, comecei a levar a minha irmã, também tivemos peripécias engraçadas. Nas Antas a pedir à minha irmã para não festejar porque estávamos no meio de esportistas, e ela, quando foi o golo do Fico, começou a festejar feita tolo e quase que levámos ali uma carga de porrada. Ainda bem que ela era menina, senão tínhamos levado ali mesmo. Aconteceu assim, cada vez ficou pior esta doença. Acho que os meus pais raramente me conseguiam aturar, porque eu era mesmo completamente maluco quando andava. Aliás, eu desde pequenino, a partir da altura comecei a gostar de Sporting, sempre dizia aos meus pais, quando há um jogo de Sporting tem que estar ou na televisão ou na rádio, portanto se o jogo desse televisão, e portanto não valia a pena marcar em festas de anos, tudo, e isso manteve-se até hoje. Portanto, sempre que há jogos de Sporting, sempre avisei as minhas namoradas, logo ao início do namoro, a primeira regra, e regra número 1 é: se houvesse jogo de Sporting, não quero saber se alguém faz anos, se é a melhor amiga dela, se a mãe, a irmã, ou se ela faz anos, portanto eu vou ver o jogo. Depois do jogo sim, podemos lá festejar, mas sempre foi essa a prioridade. E portanto muitas vezes, imagina, antigamente quando os jogos eram à tarde e começávamos a namorar, eu só saía de casa depois do jogo, portanto não havia a hipótese de eu ir namorar e estar a ouvir o relato, não, é só depois do jogo. Portanto foi sempre assim essa regra, e até hoje a minha esposa sabe quando é jogos de Sport. Aliás, pergunta-me logo ao início da semana quando é que é o jogo, porque tínhamos aí um jantar com a minha cunhada, com a minha irmã. Já sabe, toda a família já sabe que isso não existe. E conseguiste tornar a tua mulher sportinguista e os teus pais? Ou... Não. A minha mãe sim, tornou-se sportinguista, não liga muito, mas é de Sporting. A minha irmã consegui, a minha esposa é portista fanática, portanto não... Há aqui uma grande guerra quando há Porto Sporting, nunca vemos jogos juntos agora, para não haver guerra, e portanto não, só os meus filhos, estão muito divididos entre Porto e Sporting. A minha filha tem as duas camisolas, e no outro dia andava com uma e depois no dia seguinte estava com a outra, portanto os vizinhos às vezes até devem ficar um bocado confusos, tipo, o que é que se passa ali. O meu filho ainda é muito pequenino, mas também sabe dizer Sporting e sabe dizer Porto, portanto anda ali um bocado dividido. Não faço muita pressão, acho que as pessoas devem ser o que sentirem que sabem. Okay. Claro que obviamente depois podem ser deserdadas, mas isso é um problema deles. É um problema deles realmente. Olha, mas e depois esta paixão começou a crescer e tu tiveste projetos como o Sporting 160, como a revista 1906. Consideras que isso foi um trabalho, ou conseguias, ou por gostares tanto do Sporting, era um passatempo? Não era um trabalho, mas tornou-se um grande trabalho. Exato. Porque, houve pelo caminho, eu joguei futebol, sempre acompanhei futebol, depois comecei a interessar-me por realmente alguns projetos de Sporting, cheguei a fazer algumas pequenas coisas, escrever,
em pequenos blogs, ou sempre me pediam. Mas depois, quando iniciei o Sporting 160, foi mesmo por não gostar dos programas de televisão que só se falava de arbitragem, e eu queria aprender mais e falar um bocadinho mais sobre Sporting e sobre futebol. E portanto, depois obviamente cresceu, depois houve a oportunidade da revista, que foi também um grande trabalho. Depois já gostava de scouting desde pequenino e ver os jogadores e tudo, e posso dizer, como, sei lá, 14, 15 anos, eu fazia uma pequena magazine para alguns amigos com os jogadores que eu achava, e metia lá, deixa-me só pôr aqui o carregador do computador, e achava assim uma coisa muito fantástica os jogadores, e tomava muitas notas, ao ponto de alguns pedirem notas sobre os jogadores e tudo, interessantes, que eu ia vendo. Mas depois realmente com o Sporting 160 e com a magazine, aquilo cresceu muito, com a revista, o Sporting 160 muito. Eu comecei a tirar muitos cursos de scouting também, já tenho aqui alguns, bastantes até, se calhar mais do que devia, porque não tenho horas, portanto, não tenho tantas horas para isso, mas a verdade é que foi crescendo, e o Sporting 160 tornou-se muito grande. Depois veio a questão também de colaborar com outros projetos, com o Pro Scout, com a Bola na Rede, depois fazer scouting através de um contacto para um clube dinamarquês, e depois veio a rádio, um convite para ir para a rádio comentar os jogos do Sporting de Portugal. E diz-me uma coisa, no meio deste trabalho mais talvez imparcial que tu tens que ter na Rádio Observador, a analisar os jogadores, como é que tu consegues controlar a emoção versus a racionalidade? Talvez. É exatamente. Olha, é difícil, mas por acaso a rádio ajudou-me a acalmar um bocado a ver os jogos. A minha esposa também diz que eu melhorei muito por causa disso, sentir que era necessário acalmar um bocado em termos de nervos e sentimento. A rádio ajudou-me bastante a ver os jogos. Portanto, antigamente enervava muito mais, e com a rádio eu desci os níveis consideravelmente. Portanto, sou muito mais calma a ver os jogos, mais racional, não é? Como estavas a dizer, e bem, muito mais racional, e agora consigo ver os jogos, claro, sempre a sofrer por dentro se o resultado for negativo, ou se estivermos empatados ou algo do género, mas consegui através da rádio. Se calhar foi por isso que eles depois quiseram que eu ficasse até a fazer a época toda até o ano passado, e esta época, muito pela racionalidade que depois consegui transmitir, mas acho que a rádio fez-me bem. Em termos disso, a rádio fez-me bem em tornar-me mais racional nas análises. O scouting também, os cursos que uma pessoa tira, porque depois começas a ver o futebol de outra forma, apesar de sofreres na mesma pelo teu clube, consegues ser um bocado mais racional. Não é fácil, mas consegues. E voltando aqui à questão do Sporting 160 e da revista, o que é que o Sporting tem que representar na tua vida para te dar tanto trabalho, embora nós não consideremos trabalho porque é Sporting, não é? Mas o que é que, se tiveres que definir uma palavra ou um valor, o que é que achas? Por exemplo, há pessoas que sentem que é um escape, há pessoas que sentem que é algum momento para aliviar as suas frustrações. O que é que tu sentes relativamente ao Sporting? Olha, isso é uma boa pergunta, mas é muito fácil. O Sporting faz parte do meu ADN. Não é um hobby, não é um trabalho, não é para aliviar escapes, faz parte de mim. Portanto, eu muitas vezes, e aqui no Porto, como deves calçar, muita gente me conhece-me como sportingista, às vezes até se esquecem do meu nome, mas sabem que eu sou de Sporting, não é? Porque desde pequenino. E portanto o Sporting faz parte de mim, faz parte da minha personalidade, faz parte também dos meus valores, faz parte daquilo que eu sou, e portanto é a mesma coisa quase que dizer eu nasci em maio, sou touro, pronto, eu nasci e sou sportinguista. Não há volta a dar, não há ali escape, ou porque foi o meu pai mais tarde, não, aquilo nasceu por mim, e portanto eu acho que faz parte de mim, e eu não conseguia ser adepto de mais nenhum clube em Portugal, apesar de ter sido um pequeno apoiante do Salgueiros aqui sempre no Norte, porque eu morava muito perto dos Salgueiros, e porque era difícil ir ao Alvalade, e portanto era o clube local. Quando às vezes me perguntam, mas porque é que és do Porto, porque é que não és do Porto? Eu disse, não, eu aqui no Porto sou do Salgueiros. Portanto há sempre um elo regional, mas a verdade é que o Sporting representa isso. A ADN faz parte do que eu sou, faz parte da personalidade, faz parte do meu carácter, é tudo isso. E há bocado estavas a dizer, e relativamente a isto do que representa para ti, de ser o teu ADN, não é importante que os teus filhos para ti também sejam do Sporting? Estavas a dizer que obviamente eles têm a possibilidade de decidir, sim, podem ser deserdados, mas claro, não é importante deserdados.
É importante, mas não é obrigatório. Porque da mesma forma em que eu escolhi, porque repara, muito do clubismo passa dos pais para os filhos, não é? E às vezes obrigam, levam-os ao estádio, vestem camisolas e quase que obrigam os miúdos a ser do clube, e nada contra, cada um é como é. Mas eu, da forma que me tornei sportinguista, eu acho que é muito mais puro tornar-te sportinguista por ti próprio, por uma decisão tua, uma decisão racional ou emocional, mas é uma decisão tua e não é uma decisão condicionada por alguém. E portanto não os quero condicionar. Obviamente que existe sempre, quando eles falam do Porto, eu falo de Sporting para contrabalançar. Quando eu falo de Sporting, a minha esposa fala do Porto, mas depois eles vão ter que decidir, vai chegar uma altura que vão ter que decidir, e se forem portistas, pronto, vão ser um bocado mais infelizes, e não vão perceber o que é a grandeza do Sporting, mas vai ser um problema deles. Mas não forço, acho que não há essa necessidade, porque eu gostava que eles se tornassem sportinguistas, não por mim, mas por eles. Isso é uma boa perspectiva. E ao mesmo tempo não tens medo que eles se tornarem sportinguistas? Pois, lá está, tu desresponsabilizas-te um bocado, no sentido em que, imagina que eles se tornam sportinguistas por tua culpa, tu se calhar tens aquele sentimento de culpa numa derrota em que eles ficam tristes. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Sim, e começar a ser o Sporting não é fácil, não é? Eu tive muitos anos sem ver o Sporting campeão. Aliás, nós tivemos todos, mas eu já passei por 2 grandes secas temporais de Sporting, portanto 2 hiatos muito grandes do Sporting não ter sido campeão, e portanto isso sofre-se bastante. Na escola levas muita brincadeira com isso. Imagina eu aqui na escola, não é? Não, exatamente, não chegas ao Natal, não ganhas nada, só ganhas uma taça. Pronto, há muito isso, mas depois, por outro lado, isso eu acho que nos faz ser sportinguistas mais fortes, sabes? Às vezes dizem que os sportinguistas do Norte são um bocadinho diferentes, são mais resilientes. Se calhar é muito por causa disso, porque nós todos os dias temos que defender o Sporting na escola, desde pequeninos, porque todos os dias estás sozinho a defender o Sporting. No máximo, quando apanhavas alguém na mesma turma sendo Sporting, davas logo um grande abraço e tornavas-te amigo logo para sempre, porque como o Norberto. Como o Norberto, exatamente, porque é incrível, e agora eu encontro muitas vezes o Norberto quando vou à bola ainda, e encontro em estádios, em Lisboa e tudo, e aquele grande abraço, beber uma cerveja e tudo, porque fica logo uma amizade, percebes? Porque és diferente, estás ali, estás em minoria, em primeiro lugar, depois estavas sempre a ser atacado todas as segundas-feiras, não é? Com os resultados e tudo, mas estás sempre a defender o Sporting, portanto estás sempre ali a colocar o Sporting acima de tudo e todos, e a não deixar que as pessoas ataquem o Sporting ou que gozem o clube, e portanto isso torna-nos assim um bocado resistentes ou resilientes, ao ponto de nós levamos muito a sério isto do Sporting, obviamente, aqui no Norte, porque sabemos o que sofremos quando éramos pequeninos, e portanto lá está, eles podem passar por isso ou não, ou podem escolher até outro clube e o outro clube deixar de ganhar também, e portanto deixo para eles a escolha. Obviamente que eu quero que eles escolham por eles e não por eu ser do Sport e o a mãe ser do Porto. Eu gostava que eles tivessem aquela sensação que eu tive de ver as camisolas e gostar daquela camisola, e ver aqueles 11 combatentes no Estádio das Antas a serem muito massacrados, com o Porto tinha uma grande equipa, com o Gomes e o público todo, e eles aguentarem até ao fim, e portanto acho que isso é o que eu desejo para eles, e eu espero que eles decidam por eles. Olha, e antes de comentares os jogos na rádio, como é que era ver um jogo contigo na televisão? Olha, no estádio eu sou muito calmo, ok? Que é o contrário, não é? Muita gente, vai lá. No estádio eu sou muito calmo, reajo muito pouco. Em casa, a televisão, era terrível. Era terrível, agora já não. Era terrível porque eu levantava-me. Aliás, no estádio também nunca estou sentado, tento ficar sempre de pé. Eu e o Varela do Sporting 160 ficámos sempre em pé, normalmente da última fila do estádio, mas sempre para podermos andar de pé. Depois em casa, era do piorio. Quando era novo, à medida que eu fui envelhecendo, as coisas acalmaram. Quando eu fui pai, tive que acalmar, porque já não posso dizer palavrões, já não podia dizer essas coisas todas, já podia falar alto para acordar os meninos e tal, quando eram bebés, e portanto a paternidade acalmou-me bastante. Depois da rádio, claro, tornou-me as coisas mais racionais, e agora consigo ver o jogo de Sporting quase calado em casa. Por exemplo, se eu não fizer rádio, vamos imaginar que há um dia que eu não sou chamado, ou não posso, ou qualquer coisa, vejo o jogo já muito calmo, tomo as minhas notas como se estivesse na rádio, no papel, porque isso habituei-me, estás a ver? É um fator de habituação, mas pronto, é já muito calmo, a paternidade, a idade, se calhar, e depois a rádio acalmou-me bastante. Mas quando era novo, os meus pais, se falares com os meus pais, eles diziam muito mal de mim nessas
E a tua mulher pode estar em casa nesses dias ou não? Ou tem que estar a passear? Não, pode estar tranquilo. Quando é Sporting Porto, é que tem que estar noutra divisão. Mas... Ok. Vê o jogo é mais por ela, porque eu acho que ela tenta me picar mais do que eu agora. E depois, pronto, ela lá está, para ela é tudo falta, para ela é tudo penalti, aquelas coisas. Sim. E como é que é acompanhar à distância? A verdade é que os jogos em Alvalade são de facto longe. Como é que tu consegues acompanhar? Quais é que são os teus sentimentos? Olha, é difícil realmente, não temos aquela a rotina de irmos todos 15 a 15 dias ao estádio, né? Que é bom, que acho que fomenta o sportinguismo. Acho que a experiência de ir ao estádio fomenta muito o sportinguista, principalmente para as crianças. A experiência de Alvalade é horrível, em termos de famílias. Muitas filas para entrar, muitas filas para sair, pouca comida, ao parque a comida, pouca qualidade. Portanto, em termos de Alvalade, hoje em dia a experiência não é muito agradável para levar crianças e fidelizá-las. Acho que a experiência devia ser muito mais emotiva. Para os jovens não, começou a beber uma cerveja, as relotes e tudo, e está a andar. Mas para fidelizar os miúdos e para levarmos mais famílias, acho que o Sporting tem que dar aqui um grande passo. Agora, a dificuldade, para nós é sempre um dia especial. Okay? Enquanto para as outras pessoas é um dia normal ir a Alvalade, para nós é um dia especial. Portanto, no ano anterior pensámos já o que é que vamos levar, vestido, aquelas coisas todas. Já estamos ali um bocadinho ansiosos pela ida. Eu posso dizer, quando o Sporting foi campeão com essa seca e que foi o Acosta, nós jogámos contra o Benfica e podíamos ser campeões de Alvalade. Não havia bilhetes, eu dormia em Alvalade para no dia seguinte comprar o bilhete de cartão jovem. Portanto, dormi literalmente à porta da bancada nova, que ia ser essa bilheteira. Fui para aí o quarto. Não fui ao jantar da minha namorada por causa disso, e, portanto depois ela ficou muito chateada na altura, mas lá está, ficámos lá a tocar a guitarra, a jogar futebol, a dar toques, mas foi um ambiente incrível. Depois o Sporting acaba por sofrer aquele golo do Sabri e foi a pior viagem que eu fiz até hoje. Vim de caminhoneta completamente calado até chegar a casa, não conseguia dizer nenhuma palavra, e fui sozinho para Alvalade. Portanto, eu fui sozinho da caminhoneta, fiquei lá. E depois do jogo vim embora calado e mudo, e depois lá fomos ganhar aqui ao Salgueiros e fomos campeões. Não consegui o bilhete, apesar de ser só Salgueiros, o bilhete também era muito caro. Muito caro. Eu vi na televisão, depois fui correr para o estádio, que era a 5 minutos da minha casa. Foi fantástico. Mas é verdade, para nós, lá está, é o que eu te digo, para nós ir ver o Sporting a Alvalade é sempre um dia especial. Exato. Para as outras pessoas talvez se torne um pouco talvez banal, rotineiro, ou qualquer coisa, pronto. É bom e gostam, e agora sim. Experiência, obviamente, mas para nós é sempre um dia especial. Exatamente. E em termos de modalidades, o que é que tu gostas mais? Olha, em termos de modalidades, é assim, não sou como o Pedro Varela, o meu grande amigo de Força 160, que vê as modalidades todas, não só de Sporting, vê setas e tudo. E eu adoro hockey. Eu acho que eu adorava, por exemplo, o meu filho jogar hockey. Portanto, eu tenho um grande amigo meu de infância mesmo de fraldas, que os filhos dele jogam hockey e gosto bastante. Mas o meu ainda é muito pequeno. Adoro hockey, portanto, assim ao futebol o que eu vejo mais é hockey. Adoro futsal, e ainda para mais temos a melhor equipa do mundo, claramente, e demos muitos títulos. Acho que durante aqui muitos anos tem sido a nossa mola emocional o futsal. Não é? Depois, quando o hockey começou a ganhar outra vez, para mim foi uma grande alegria. Aliás, tem uma imagem a festejar a conquista da Taça Ceres em tronco nu aos saltos em casa. Portanto, uma imagem que eu está guardada no cofre para ninguém ter. Mas a verdade é que eu festejei muito como fosse um título de futebol, a Taça Ceres, quando recuperamos. E depois gosto muito também vejo futebol feminino, obviamente as camadas jovens, gosto de atletismo e portanto sempre que houver provas de atletismo até gosto de ver o Sporting. Não vejo basquete, portanto é algo que não vejo, basquete português não me seduz, não consigo ver. Se for uma grande final e se souber que o Sporting vai ser campeão, sou capaz de ver o último jogo, caso contrário não me vais apanhar a ver basquete. Gosto de ver o voleibol feminino também. E gosto do handball também, só que o handball faz-me sofrer muito, é capaz de ser a modalidade que mais me custa estar ali a ver o jogo todo. Sou capaz de ver uma parte, antigamente via o jogo todo e é bastante emotivo, mas também gosto bastante. E achas que essas modalidades foram fomentando o teu sportinguismo durante estes anos todos? Obviamente sim, o futebol tem um papel importante, mas as modalidades, claro, sobretudo no Sporting. Olha, eu vou-te contar, há uma coisa curiosa, porque eu acho que às vezes as pessoas pensam que a internet existiu sempre, então, e não existiu. E, portanto, nós para acompanhar o Sporting, muitas vezes é através do jornal Sporting que teve um papel muito importante. A minha mãe, na altura, trabalhava numa distribuidora de jornais e ela trazia-me o jornal Sporting de graça.
E eu lia aquilo tudo, o primeiro parágrafo até o último. Portanto, se aquilo falasse de competição de berlindes do Sporting, eu sabia o que o Sporting tinha jogado contra alguém em berlindes. Portanto, o jornal teve um papel muito importante, porque muitas das vitórias que o Sporting ia conseguindo era o Atlético, com os irmãos Castro, que não são da minha família, os irmãos Castro, com o Rui Silva, o Carlos Lopes, Fernando Mamede, portanto, principalmente o corta-mata. Houve ali uma altura que era os campeões europeus, corta-mata, e muitas vezes era nas Azoteiras ou no Val de Jamor, e a verdade é que isso fomentava muito o Sporting. As próprias modalidades, portanto, o Sporting com o handball, o basquete, o voleibol, chegamos a ter voleibol, como tu sabes, masculino em grande na altura, e o hóquei, portanto, as modalidades para nós era fundamental. E quando é que nós vimos? Na RTP2, né? Quando há, imagina, o Setúbal Sporting em handball, lembro bastantes jogos aí em Setúbal, pá, eu ficava à tarde a ver... ficava a ver o Sporting, seja handball, fosse basquete, fosse atletismo aos domingos de manhã, ficava a ver o Sporting. Portanto, tudo que desse na televisão, agora temos uma grande capacidade de escolha, mas tudo que desse na televisão, eu marcava no jornal, fazia ali uma bola, porque aparecia lá o calendário e via as modalidades. Eu acho que foi muito importante as modalidades nessa altura das secas do Sporting, porque éramos muito abafados em termos de futebol, e as modalidades trouxeram-nos sempre, e aliás, o Sporting é o clube mais eclético de Portugal e do mundo, só o Sporting e o Barcelona. Quem for ao Museu de Barcelona pode constatar isso, e ao Museu de Sporting são dois colossos em termos de modalidades. Se calhar aí no Norte ainda era mais importante teres alguma coisa a que te agarrar. Era, exatamente. E as modalidades ajudaram muito nisso. As modalidades ajudavam muito quando nós éramos campeões. Ganhar ao Porto era fundamental, não é? Apesar de ser difícil, e durante muitos anos aqui foi difícil também ganhar em muitas modalidades, mas sempre que íamos ganhando foi-nos conseguindo trazer aquela mística, e eu acho que as modalidades ajudaram muito o Sporting e trouxe muitos sportinguistas, porque há muitos sportinguistas que começaram a praticar as modalidades no Sporting e depois acabam-se por virar sportinguistas, e isso é importante. Olha, para terminar aqui a nossa conversa, eu quero te perguntar uma coisa. Eu, por exemplo, vou-te já dar o meu exemplo. Eu tenho um momento muito épico na minha cabeça, que até pode não ter sido nada importante, que eu acho que foi, mas são aqueles momentos que nos ficam na cabeça para sempre, de Sporting. Eu tenho, por exemplo, o Sporting Gil Vicente em Q4 Biza, no ano em que fomos campeões. Foi um jogo incrível. Tu tens algum jogo deste género que te ficou na cabeça e que tu foste à loucura, ao êxtase? Tenho muitos, Gonçalo. Mas se tivesse de escolher um jogo épico. O Sporting Newcastle foi um jogo épico. Sim, o Sporting Newcastle 4-1 em Alvalade levou-me à loucura. Como é que viste esse jogo? Foi em Alvalade? Foi ao Alvalade 4-1, nós tínhamos perdido no Newcastle 1-0, e levou-nos à loucura os golos, mas deixa-me cá ver. E esse é capaz de ter sido um dos jogos mais épicos, porque aquilo foi mesmo... Olha, tenho aqui recentemente, porque há um jogo épico para mim, desculpa, agora estava a lembrar, com o meu tio, voltando aqui um bocadinho atrás, não é? O Sporting não ganhava no Bessa há 30 e tal anos, ou 20 e tal anos, chamava-lhe o Borrego do Bessa, né? Exato. E eu via todos os anos ao Bessa. E portanto todos os anos vinha lá com empate ou com derrota, empate. Já se estava farto daquilo. O Sporting vai ao Bessa com o Marinho Pérez, com o Careca, o jogador que o Sousa Sintra trouxe, que era o futuro Eusébio, dizia ele, o novo Eusébio ou algo do género, e o Sporting ganha 3-0. E esse resultado, esse para mim foi um jogo épico, porque foi aquele finalmente matamos a Borrego. Não sei em que ano foi, podemos pesquisar aqui, podemos fazer as contas, mas era... do Borrego no Bessa. Sim, Boa Vista 0, Sporting 3, e posso dizer que foi uma loucura. Foi em 1990. Pronto, foi em 1990, tinha 14 anos, foi a loucura, porque foi a primeira vez que eu vi. O meu tio é muito racional a ver os jogos, okay? Não vejo o meu tio aos saltos nem nada. E vi o meu tio pela primeira vez aos abraços, tipo, uou, finalmente matamos aqui o Borrego, e foi um resultado épico. E juro, pronto, também era novo, saí de lá, a sensação e Sporting agora, porque nós fizemos 13 vitórias seguidas, ou assim, ao do género, fiquei com a sensação, ou 11 vitórias seguidas, fiquei com a sensação que o Sporting tinha hipótese de lutar para o campeonato, era tão inocente dessa altura, e depois fomos a Chaves e empatámos, e depois viemos às Antas e perdemos, e a partir daí foi sempre a descer. Mas este foi um dos jogos épicos também. Estava-me a tentar lembrar assim de mais jogos. Pela rádio, lembro-me do 7-1. Estava na casa do meu avô, que era benfiquista. E apesar de ser muito novo, e eu não ouvi o jogo todo, porque não me deixavam,
na altura, mas lembro-me de ligar ao rádio e ter ouvido o Ribeiro Cristóvão ou Rui Tovar a dizer, ouvi o início da primeira parte, estava o Sporting a ganhar 2-1, e depois, não sei porque não nos deixaram ver, e depois no fim, ali no meio eu liguei o rádio outra vez e percebi que ele disse 5-1. E eu virei para o meu primo e disse, o gajo enganou-se, 5-1. Isso é demais. É impossível, é demais. Quando o gajo disse 5, ficámos até ao fim e depois foi a loucura. Tem assim jogos muito épicos. Por exemplo, a Taça da Liga, com o Sporting, com o Bruno Carvalho em Braga, em que na época do Bruno Carvalho, em que nós ganhamos aquelas 2 Taças de Ligas com o Jorge Jesus e depois, já não sei com quem foi, Marco Silva e com o Jorge Kaiser Jesus, também. Com o Kaiser, a penaltis foi épico sempre. Irmos a penaltis, nunca sofri tanto, 2 anos seguidos a ganhar penaltis. Aquilo, em termos cardíacos, foi uma loucura. Mas há muitos jogos do Sporting nas competições europeias, há muitos Sporting Benficas, há muitos Porto Sporting aqui sozinho nas Antas ou no Dragão, completamente sozinho a sofrer. Ficávamos aqui uma tarde toda, mas acho que há jogos mesmo épicos do Sporting acho que são incríveis mesmo. Mas aqui nas Antas tem muitos jogos épicos. Tem aquele 2-2 com o gol do Otará que fintou todos. Para a Supertaça eu estava lá completamente sozinho no meio deles e o Otará a fintar todos. Sentias-te confortável a estar sozinho? Estavas na boa? Sim. Não, estava sempre... Sim, estava sozinho, mas não te importavas de ir sozinho? Não. Okay. Senão não ia, não é? Ou ia, exato, é isso. Se o Norberto não ia sozinho. Depois começou a ir com a minha irmã e um desses jogos empatámos o Fico faz o gol do empate e ela passou os saltos. Quando eu disse peremptoriamente para estar calado, tenho jogos muito, muito bons mesmo aqui no Bessa também. Tenho jogos horríveis do Sporting aqui no Norte, em campo, como na Maia, contra o Rio Ave, ou contra o Salgueiros, que perdíamos e eu ia sozinho, depois vinha sozinho. Ia de autocarro. Não tinhas ninguém para desabafar, não havia um telemóveis para poder desabafar. Zero, nada. Eu fazia amizade, Gonçalo, com toda a gente da bancada, ou com os que estavam ao meu lado, se eu visse que eram pessoas que também era novo, não é? Tinha que ter algum cuidado ali, a coisa. Mas, eu fazia amizades ali com a bancada, a falar com os senhores de futebol, depois os senhores percebiam, gostavam que eu falasse com eles, começaram a falar muito. Lembro uma vez em Alvalade, um jogo épico para mim, o Sporting ganhou 3-0 ao Boa Vista, eu fui sozinho. E ia entrar ali, entrei, passo para o Sul, entrei ao lado do senhor. Ele achou muito incrível, assim, um bocado sozinho. E ele percebeu que era do Porto, pela pronúncia. Está sozinho? Eu disse, estou sozinho. Mas se quiser pode ficar aqui à minha beira. Ficámos a conversar. E curiosamente, passado 2 meses eu volto a Alvalade, fui mais ou menos para o meu sítio, se ouviu, me chamou, senta aqui. Incrível. E foi cenas assim incríveis que foram acontecendo. Mas há muitos jogos épicos, sei lá, finais da Taça Portugal. Há aquela época com o Jardel. A época do Acosta foi incrível, porque eu fui a muitos jogos. Mas a época com o Jardel eu fui a muitos mais jogos e essa época foi mítica. Eu andava sempre em Alvalade, Porto Lisboa quase todos os fins de semana e houve jogos verdadeiramente incríveis, lembro perfeitamente. E depois lembro da final da Taça de Portugal. Um jogo que marcou muito foi o Sporting Marítimo para a Taça de Portugal, em que nós ganhamos com os golos de Jordanov, 2-0 do Jordanov. O Sporting já não ganhava a Taça de Portugal também há uns anos e marcou muito esse jogo pela viagem, pela experiência da primeira final da Taça de Portugal e logo com a vitória. E esse jogo marcou muito, estava o estádio completamente verde e branco. E também foi com o meu tio, com o meu primo, mas esse jogo também marcou muito. O tio estava sempre muitas vezes presente, então. Sim, estava. E marcou, eu acho que ele já tem 50 anos de sócio. E ele marcou muito esse jogo, porque o Sporting já não ganhava há muito tempo, e ele ter ido e o Sporting quebrar aquele estigma de não ganharmos uma competição há muito tempo, e eu acho que foi importante, e foi uma primeira ligação com o Jordanov, que depois acabei por entrevistar no Sporting 160, e acabei por lhe confessar que esse jogo marcou muito com os 2 golos, e a agradecer aquele momento épico de ver um título ao vivo. Foi o meu primeiro título ao vivo que eu vi de Sporting. E lembras-te do dia em que tornaste sócio? Lembro-me, eu tive 2 períodos. Eu tive um período que fui sócio correspondente, na altura havia sócio correspondente, e depois por questões financeiras não tive hipótese de continuar, mas esse dia marcou-me quando eu escrevi a minha primeira inscrição de sócio correspondente. Foi mais ou menos com que idade? 3 jogos, era muito novo, devia ter aí 16 anos. Com o teu tio, provavelmente, não? Sim, ele teve que me trouxe o papel de Alvalade na altura, e eu não fui a um jogo qualquer, ele trouxe-me o papel, não havia internet, lá está. Eu inscrevi-me como sócio correspondente, mas depois a mesada não chegava para tudo e aquilo deixei acabar. E depois só correspondente só podias ir 3 vezes ao ano, não sei o que, aquilo não era assim uma cena muito boa, e eu depois tive que deixar de ser sócio correspondente na altura,
pá, tenho um tio meu que foi atleta de Sporting, de atletismo, e ganhou muitas provas, e ele também tinha sido um atleta conhecido, principalmente em provas assim mais de estrada, e lembro também de uma história, agora lembrei-me desta cena do sócio correspondente. Lembro uma vez estava com ele e com um atleta de Sporting que não me lembro o nome, infelizmente, de atletismo, e ele disse, mas tu és de Sporting, és aqui do Porto e tal. O meu tio ganhou aqui a voltar a Paranhos, que é uma corrida popular aqui importante, sei aqui. E o atleta de Sporting estava assim muito espantado, e disse, eu sou sócio correspondente. E ele, o que é isso, sócio correspondente? Porque muita gente sabia que era sócio correspondente. E depois eu expliquei, e ele disse, pá, isso não interessa, quando tiveres dinheiro fazes-te sócio, pronto. É muito por aí, mas é engraçado que... Lá está, mas era uma situação que dava para teres alguma ligação ao clube, não é? Exato. Então quer dizer que foi um momento importante quando fizeste sócio? Sim, foi um momento importante. Mas o mais giro foi quando eu fiz a minha filha sócia, na altura, que foi uma promessa. Ok, ela é o meu sócia. filho, Ela ela é sócia. O meu filho não, eu disse que ela ia aqui escolher, mas a minha filha foi uma promessa que eu tinha feito e tive que cumprir. Ok. Senão o Sporting não ganhava. Uma das promessas. É uma promessa muito antiga, ainda nem era casado, nem pensava em filhos, e disse, quando o Sporting for campeão, o primeiro filho que nascer, das primeiras coisas que eu faço é ser sócio. E pronto, e ela foi sócio. E olha, não te perguntei, tu tens algum ritual ou algum... Já sei o que ias perguntar aí. Vou passar vergonhas. Tens ou não? Sim, tenho. Eu vou-te dizer, durante muitos anos, isto é ridículo, mas é verdade. Sempre que jogo o Sporting eu nunca faço a barba. Portanto, imagina-te, aquele crescer assim a barba um bocado, e depois daquele dia era importante eu fazer a barba porque tinha uma reunião com um cliente ou uma apresentação. Só que jogo ao Sporting, não faço a barba. E portanto, sempre que jogo ao Sporting não faço a barba, não fazia a barba durante muitos anos, não é? E depois houve uma altura que eu disse, isto não está a resultar. Isto não está a resultar. Eu vou ter que contribuir com outra coisa. O problema era a barba. E então faço ao contrário. Sempre que jogo ao Sporting eu faço a barba. Okay. Pronto, isso mudou. E o Sporting até foi mais vezes campeões assim. E portanto eu mantive. Mas a barba sempre associada, estás a ver? Não sei porquê. A barba sempre associada. Outra coisa que na brincadeira fizemos muito com a malta do Sporting 660, que quando vamos à bola, que é, um dia que tenhas a oportunidade de estar ao nosso lado, vais-te rir. Se o Sporting estiver a ganhar, toda a gente troca de lugar. Okay. Nós já pusemos 20 pessoas a trocar o lugar nos estádios. 20 pessoas, filas inteiras, troca, e as pessoas a pensarem que ia haver porrada ali, tipo, o que é que se passa aqui atrás? Eu lembro em Braga, nessa super taça, na taça da Liga, nós trocamos, estava muita gente conhecida à nossa volta. Ok, mas é durante o jogo, durante o jogo vão mudando de lugar. Durante o jogo, se o resultado não tivesse positivo, não está a resultar as substituições dos treinadores, toca a mudar o lugar. E obrigamos as pessoas e, portanto, imagina o estádio de Braga, lá em cima, estávamos nós, estava o Pedro, a Mariana, estavam muitos amigos, depois amigos da Mariana, e depois amigos não sei de quem, e o Sporting estava com o Setúbal estava na meia-final da Taça da Liga, estávamos a perder, não estava a funcionar todo, e nós mudámos o pessoal de todo lugar, e mesmo o pessoal que estava lá ao lado começaram a ver, e também entre eles trocavam, vamos trocar, então muita gente ficou a olhar para nós, parecia que estava a haver porrada, não é? Quando vês muita gente a mexer ali, sim. Então toda a gente a trocar lugar. Portanto, eu acabei 2 filas abaixo, ao lado de uma pessoa que nunca tinha falado na vida, trocamos todos lugar e funcionou. E já fizemos isso várias vezes, portanto, trocamos sempre lugar. Outro ritual que eu tenho, durante o ano que fomos campeões, eu usei sempre a suéte do Sporting 160. Ok. Desde o início até ao fim, até o último jogo, portanto. Todos os jogos eu tinha a suéte sem ser possível que a minha esposa lavasse a suéte. Eu via o jogo, tirava a suéte e guardava para ela ficar suja, né? Portanto, todos os jogos do Sporting Campeões foi sempre com a suéte 160 e ia fazer a barba no dia. Ia fazer a barba no dia, não? Ia fazer a barba no dia, sim, era o ritual, fazer a barba, depois vestia a suéte do Sporting 160, era sempre o ritual, e nos estádios, que vejo sempre quase de pé. É quase impossível, só se eu for num lugar que eu não consiga estar de pé, mas se eu tiver a possibilidade de fugir para um sítio que consiga estar de pé, vejo o jogo de pé. Ok, olha, obrigado João, foi uma conversa que eu gostei muito de ter e mais uma vez obrigado por teres disponibilizado o teu tempo. Gostei muito e obrigado. Obrigado eu, Gonçalo, espero que tenhas sorte aqui no podcast, qualquer coisa que precisares. E se precisares de mais histórias, depois posso-me lembrar de mais 2 ou 3. Ótimo. Mas desde dormir em Alvalade, fazer a barba ou não fazer a barba, suetes, mudar toda a gente de estádio, há sempre grandes histórias. Agora em Alvalade existem histórias também engraçadas, porque muita gente vem-me cumprimentar e
e eu não as conheço, portanto já peguei alguns sustos a pensar que ia levar uma porrada de muita gente, né? Porque aparece muita gente a cumprimentar assim de repente e tu não conheces lá nenhum, o que é engraçado também. Por outro lado também é bom que às vezes pagam umas cervejas, mas portanto ficam aí muitas histórias. Eu acho que mais espetacular de ser sportinguista é mesmo os sportinguistas e o ambiente que se cria, as conversas, as amizades que se cria. Eu acho que não há nada melhor que isso, e portanto só mesmo quem não é sportinguista que não sabe. Obviamente sentem as coisas diferentes, mas eu acho que dizem muitas vezes que os sportinguistas são diferentes. Eu acho que nós somos diferentes, acho que somos adeptos de Sporting e temos se calhar outros valores e outra resiliência que os outros não têm. Sim, é exatamente isso. Eu acho que acabaste até por resumir de uma forma perfeita aquilo que eu tenho como ideia para este podcast, que é falar sobre o sportinguismo, na verdade valorizar o sportinguismo, partilhando as histórias e os momentos que nós temos com outras pessoas, ou até sozinhos, como foi o teu caso, porque na verdade é isso que nos move, é o sportinguismo, não são as vitórias, não são os jogadores, não são presidentes, é o sportinguismo, e vão passar esses tais jogadores e esses tais presidentes e vão continuar a existir estes momentos de sportinguismo. E as tuas partilhas para mim foram muito interessantes, e espero que para quem esteja a ouvir o podcast do Sportinguista é assim, tenham sido tão interessantes quanto para mim foram. Por isso, obrigado, João. Obrigado, Gonçalo. O Sportinguista é assim, rapaziada, hoje são bem o que